Este vídeo ele faz parte do plano de comunicação do Programa de Monitoramento e Controle de Porcos Ferais na APA do Ibirapuitã, Bioma Pampa, e foi gerado em setembro de 2015. Então hoje nós vamos apresentar o vídeo 03, que vai tratar um pouco sobre controle de porcos ferais e a análise de algumas ideias equivocadas que surgem quando a gente fala em como controlar, quando a gente pergunta como a gente vai fazer para controlar os porcos ferais. Então, primeiro, rapidamente, fazer uma recapitulação de por que a gente está falando em porcos ferais ao invés de falar em controle de javalis. Quando a gente começou a fazer os monitoramentos aqui no território da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, a gente começou a olhar as imagens que foram capturadas tanto nas armadilhas fotográficas que a gente instalou, quanto nas imagens que alguns produtores rurais e algumas pessoas trouxeram para nos mostrar dos animais que estavam sendo abatidos aqui na região. A gente começou a observar que as populações de suínos acelvajados que vêm causando danos e vêm se multiplicando no Rio Grande do Sul, ela não é formada apenas por javali puro, mas por animais com diferentes graus de cruzamento entre javalis e porcos domésticos. Isso fica bem claro quando a gente olha a imagem que está sendo mostrada, a foto abaixo, a foto de baixo, onde tu olha o animal mais da direita. É um animal escuro, menor, com um fenótipo bem próximo, com um aspecto físico, fenótipo, bem próximo de um javali. Agora, quando você observa o animal que está bem à esquerda, na foto de baixo, é um animal branco, bem maior, certamente bem mais pesado e muito mais próximo de um porco doméstico da raça Landrace ou da raça Lajuite, que são duas raças de porcos domésticos bastante criados para carne aqui na fronteira do Brasil com o Uruguai, e o gaúcho tem o hábito de criar os porcos domésticos soltos. Então é comum que estes porcos acabem fugindo para o mato ou virando o que o pessoal aqui chama de porco alçado, que é o porco doméstico que se acelvajou. E essas populações de porcos domésticos acelvajados acabam então cruzando com os javalis. O que a gente tem observado, olhando na foto de cima também, dos animais que estavam causando danos em uma propriedade de pecuária, de criação de ovinos a campo nativo, de criação extensiva de ovinos, a gente observa na foto de cima, embora a foto não esteja muito boa, que os suínos que estão causando danos naquela propriedade, eles não têm o aspecto físico de um javali. Eles são claros, são coloridos, as porcas, os adultos, a gente percebe que são brancas com algumas manchas pretas, os filhotes, alguns são brancos, outros são marronzinhos, rajadinhos. Enfim, o tipo físico do animal que está causando dano aqui na região do Rio Grande do Sul, ele não é simplesmente javali. Por isso a gente passou a adotar não mais a falar a controle de javali, mas sim a falar em controles de porcos ferais. Isso tem uma outra implicação no controle, que é o fato de que os javalis adultos, normalmente eles atingem 90 quilos no máximo. Assim, a gente tem alguns animais maiores, mas aí a gente está falando de macho alfa, de cachaço, que acaba desenvolvendo uma característica física maior e um pouco mais de peso. Mas normalmente um javali adulto aqui, ele tem em média 90 quilos. Já os porcos da raça Landrace e da raça Lajuite, que são porcos melhorados para a produção de carne, são animais que facilmente chegam a 1,80 m de comprimento e aos 200 kg de peso. Isso impacta diretamente no tipo de armadilhas que a gente está utilizando e principalmente no tipo de jaula que a gente está utilizando. Essas jaulas vão ter que ser com dimensões maiores do que as projetadas para pegar um javali, que é mais curtinho e menos forte, do que para pegar um porco feral cruzado com um Lajuite ou com um Landrace. Então, entrando no assunto de hoje, no vídeo de hoje. Quando a gente pergunta, mas como a gente faz para reduzir população de porcos ferais na natureza,
a gente acaba se deparando com diversas ideias que são sugeridas pelas pessoas. Tá? E essas ideias elas são meio recorrentes, então a gente vai olhar hoje um pouco, vai analisar um pouco algumas dessas ideias que são mais recorrentes entre as propostas que a gente escuta quando fala como é que a gente vai fazer para reduzir a população de porco feral, seja dentro de área protegida ou seja simplesmente em propriedade rural, tá? Em ambiente natural. Uma das propostas que normalmente aparece é chama o exército tem gente, o exército tem arma, então o exército vai conseguir reduzir a população de porcos ferais, é só chamar o exército e está tudo certo. Uma outra proposta que surge importa o predador natural. Outra proposta é só liberar arma para todo mundo, revogar o Estatuto do Desarmamento e está resolvido. Outra proposta é que algumas pessoas dizem que não precisa de arma de fogo para abater javali e porco feral solto no ambiente, que daria para fazer com outros tipos de armamento. Algumas pessoas nos chamam de assassinos porque a gente está pensando em matar os porquinhos. Outras pessoas sugerem que a gente desenvolva um fungo, vírus ou bactéria que só afete o javali e largue no ambiente, porque aí vai matar os javalis e só eles. Uma outra proposta que surge é que o único jeito de fazer controle de população de porco feral, de javali no ambiente é com cão. A gente tem que fazer caça com cão, é o único jeito que funciona, é como a gente vai conseguir resolver o problema dos porcos ferais. Um outro grupo de pessoas nos diz que é para deixar os javalis em paz, que eles também são animais silvestres, então a gente tem que deixar eles lá na natureza. O homem trouxe, o homem causou o problema, agora que ele conviva com as consequências desse problema que ele mesmo causou. Outros grupos já sugerem que a gente tem que capturar, castrar e soltar na natureza de novo os bichinhos, porque eles também são animais silvestres, então é só castrar eles e soltar e a gente vai conseguir evitar que essa população continue crescendo. Outras pessoas ainda sugerem que basta a gente mudar a legislação, permitindo que os controladores, que os caçadores possam trazer a carne, possam transportar a carne dos animais abatidos, e aí eles vão se sentir prestigiados e vão ir mais caçar e matar os porcos, e aí eles resolvem o problema, os caçadores então autorizados, eles vão resolver sozinhos o problema da superpopulação de porcos ferais na natureza. A gente vai dar uma olhada e vai analisar um pouco de cada uma dessas ideias. A primeira ideia delas é o importar e liberar no ambiente os predadores naturais do javali europeu. Sempre que a gente se depara com um animal que está causando problema, é comum a gente escutar alguém sugerindo que a gente traga o predador natural e solte o predador natural ali naquele ambiente para que o predador natural faça o serviço de controlar aquela espécie que está sendo problema. Vamos dar uma olhada em quais as consequências disso. Primeiro, vamos dar uma olhada num estudo de caso de uma situação que ocorreu na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, há alguns anos atrás. Eles estavam com um problema nessa ilha causado por uma superpopulação de rato marrom e de camundongo. O rato marrom ele é originário do sudeste da Ásia, o camundongo é originário da Ásia e da Europa, e esses dois animais chegaram até a ilha, que fica no Brasil, no norte do Brasil, chegaram até essa ilha trazidos pelos navios, durante as rotas de navegação. Esses animais eles se multiplicaram muito porque eles não tinham predador, não encontraram um predador na ilha e acabaram virando um problema de saúde pública e um problema ambiental, porque eles passaram a comer os ovos e os filhotes das aves migratórias que utilizam a ilha de Fernando de Noronha, que é uma área protegida, como um espaço de reprodução. Qual foi a ideia que o pessoal teve na época? Que maravilha, vamos trazer então para a ilha uma espécie que é nativa do Brasil, que é o teiu gigante, é um lagarto, até bastante comum aqui na fronteira oeste do Brasil com o Uruguai também. Vamos trazer um teiu, que é uma espécie brasileira, a gente coloca lá na ilha, o teiu vai comer os ratos, porque os pequenos roedores nativos são presas dos lagartos no lugar onde eles vivem.
Então é só trazer os lagartos, a gente solta na ilha e como resultado a gente vai ter que os lagartos vão comer os ratos e logicamente a população de ratos na ilha vai diminuir. Lógico, a gente não vai mais ter problema de impacto sobre as aves migratórias. O que aconteceu quando eles introduziram então, quando eles importaram para a ilha de Fernando de Noronha essa espécie de lagarto que, embora seja do Brasil, não ocorria na ilha? Eles esqueceram de olhar algumas situações quanto aos hábitos dos animais, mas o que a gente tem que prestar atenção é que os resultados obtidos foram muito diferentes do que eles esperavam. Os lagartos eles têm hábitos diurnos, enquanto os ratos têm hábitos noturnos, o que significava que essas duas populações dificilmente se encontravam. O lagarto ele não só não reduziu a população de ratos, como ele também passou a predar os ovos e os filhotes das aves silvestres, que estavam usando a ilha como sítio de reprodução. Então, além de não resolver o problema, eles ainda introduziram mais um animal que também ampliou o problema. Tá? A gente já tem alguns estudos hoje comprovando que por conta dessa introdução dos lagartos na ilha de Fernando de Noronha, algumas espécies de aves migratórias simplesmente deixaram de usar a ilha como espaço de reprodução e passaram a se reproduzir em outro lugar. Então, às vezes, o que a gente imagina como sendo, não, vai resolver, é algo fácil, é algo simples, ela envolve muitas outras situações que a gente só vai conseguir ter noção depois que tu já introduziu o animal e aí provavelmente tu já criou, ou na tentativa de resolver o problema, tu já criou outros problemas ou ampliou problemas já existentes. Vamos dar uma olhada em quais são os predadores naturais do javali europeu, que é a espécie que está nos causando problema aqui. Um desses predadores naturais é o lince ibérico. O lince ibérico ele é um felino silvestre, ele é um pouco menor do que um puma, do que um leão-baio, e um pouco maior que uma jaguatirica, e bem maior e bem mais marombado do que um gato doméstico, para a gente ter um parâmetro de tamanho do bicho. Se a gente introduzisse o lince ibérico aqui no bioma Pampa, quais seriam os efeitos colaterais esperados? Provavelmente esse animal não ia gastar tempo e esforço correndo atrás de javali, que é um animal forte, é um animal maior, é mais violento, a fêmea tem um instinto fortíssimo de proteção dos seus filhotes. Provavelmente o que ia acontecer é que o lince ibérico, ao chegar aqui, ia enxergar as galinhas e cordeiros como umas presas muito mais interessantes. Tá? E ia acabar aumentando, então, o impacto sobre o produtor rural. Tá? Além do javali predando os cordeiros, a gente teria o lince ibérico, que ao invés de predar os javalis, passaria a também predar as galinhas e os cordeiros. Certamente, além de predar galinhas e cordeiros, esses animais passariam a predar aves, mamíferos, répteis e anfíbios silvestres. Ou seja, o impacto que a gente tem causado pelo javali em cima da fauna silvestre seria ampliado pela introdução do predador natural do javali europeu. Além disso, ele também certamente competiria com os predadores nativos, como os gatos selvagens, as jaguatiricas e os pumas, que são animais nativos em um número muito menor presente no ambiente do que os javalis hoje. E a gente ainda teria o risco de, ao trazer esses animais, esses linces ibéricos e introduzi-los aqui, junto acidentalmente acabar trazendo uma doença ou algum parasita que pudesse afetar a fauna silvestre doméstica e até mesmo daqui a pouco afetar o ser humano. Uma outra espécie que é predador natural do javali europeu lá na Europa é o lobo ibérico. Se com a introdução do lince a gente já ia ter alguns problemas, alguns efeitos colaterais complicados, com o lobo ibérico esses problemas seriam bem maiores, porque o lince ele tem o hábito de viver sozinho, ele forma grupos apenas na época em que ele acasala, depois tem os filhotes, a mãe fica um tempo com os filhotes, até que eles consigam ter sua autonomia e depois cada indivíduo segue sozinho o seu rumo. Com o lobo ibérico isso não acontece, os lobos eles têm o hábito de formar grupos, de formar alcateias
e viver nesses grupos e caçar em grupo. Os efeitos colaterais esperados, então, da introdução do lobo ibérico aqui no bioma Pampa para o controle ao javali, seria que ao invés de controlar o javali, como eu disse antes, um animal bem mais violento, onde a fêmea tem um instinto de proteção aos filhotes bastante apurado, ele certamente ia preferir predar cordeiros, ovinos adultos, bezerros, potros e, por esse hábito de caça em grupo, talvez até mesmo animais adultos. A gente também ampliaria o efeito negativo sobre a fauna silvestre, a fauna nativa, onde a gente teria a predação de aves, mamíferos, répteis e anfíbios silvestres por esses lobos, e a competição com predadores nativos, como os graxaíns, o lobo-guará, a raposinha do campo, e o risco de introdução de doenças e parasitas que afetem a fauna silvestre e a doméstica e também possam afetar o homem. E a gente ainda teria um outro ingrediente nesse bolo, que seria o risco de acidentes com seres humanos, exatamente por esse hábito do lobo ibérico de caçar em grupo. Como nós vimos, a ideia de importar o predador, então, não é uma boa ideia. Então vamos analisar agora a outra proposta, que é, tudo bem, não traz o predador natural, mas então cria e libera, ou descobre e libera no ambiente uma doença ou um parasita que só afete o javali. Bom, para começar, a gente não conhece nenhuma doença que afete apenas o javali europeu. E mesmo que a gente conhecesse o risco desse patógeno ou deste parasita sofrer uma mutação e passar a afetar outras espécies de animais, e aí a gente inclui também o homem, esse risco ele é muito grande. Tá? A gente tem uma outra situação que tem que ser observada, que é o fato do porco doméstico ser uma linhagem melhorada a partir do javali europeu, a partir da espécie Sus scrofa. A espécie do porco doméstico e do javali é a mesma. A única diferença é que o porco doméstico ele vem de linhagens que foram selecionadas para serem mais dóceis, de animais que produziam mais carne, de animais que eram maiores, que cresciam mais rápido, mas a espécie é a mesma do javali europeu. Isso significa que uma doença que afete o javali certamente também vai afetar os porcos domésticos. Quais são os efeitos colaterais então esperados dessa ideia de liberar no ambiente uma doença ou um parasita que afete os javalis? Provavelmente a gente vai ter também a contaminação dos porcos domésticos e com isso o fechamento do mercado para exportação de carne suína, produto esse, a carne suína, que é um dos principais produtos de origem animal que é exportado pelo Brasil. Isso teria um impacto na economia brasileira bastante grande, na economia de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também. A gente teria o risco de ocorrer uma mutação e contaminação de outras espécies de animais silvestres, ampliando o problema ambiental, de mutação e contaminação de outras espécies, de mutação e contaminação por esses patógenos ou parasitas de outras espécies de animais domésticos, causando então perdas produtivas e perdas econômicas. E a gente ainda teria o risco dessa mutação acabar favorecendo a contaminação de seres humanos, causando então problemas e riscos de ordem de saúde pública. Resumindo, a ideia de trazer e liberar no ambiente um parasita ou uma doença, ela não é uma boa ideia também. Aí vem a outra sugestão, que é a de facilitar o acesso às armas de fogo e revogar ou flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. O argumento é que se todo produtor rural e toda pessoa que quiser ter arma possa ter arma e possa ir atrás do javali, com isso a gente consegue resolver e fazer o abate desses javalis e reduzir a população de porcos ferais na natureza. Então a gente vai dar uma olhada em um vídeo que ele mostra um pouco dessa situação de o que é qualquer pessoa ter um armamento e sair na caça de javali. O que pode acontecer quando qualquer pessoa sai com armas e tenta executar a captura e o controle de javali. The wife told me I should proceed with caution.
I'd like to take a bite on that. And I said, hey big boy, won't you come over here? Me and my dog wanna chew on your ear and pick you up, put you in the back of my ute. São a caça com besta e o resultado. São a caça com arco e flecha. E o resultado? Arco e flecha. Ah não, besta. Caça com mãos limpas, sem usar arma. Invasão de cidade por javali, isso não é no Brasil. Observa que o cara que tem arma fugiu e deixou o outro que não tem arma encarar o javali. Essa é uma tentativa de caça sem uso de arma. E o resultado? Esse também caça sem uso de arma e o cara ainda expôs o pescoço ao dente do porco. Como a gente pode ver no vídeo, o uso de arma de fogo sem o conhecimento técnico e sem a perícia, sem os cuidados, ele aumenta muito o risco de acidentes com pessoas, tá? Do acidente com animais domésticos, ovinos, bovinos, cavalos, cães, e com animais silvestres, veados e capivaras, onde a pessoa pode acabar atirando em um outro alvo que não era o javali, ou por descuido, ou por acidente, ou porque achou que era o javali, não era. As caças normalmente elas são realizadas no entardecer, no anoitecer ou à noite, então é comum alguém um pouco assustado acabar atirando em uma vaca ou atirando em um colega de caça, tá? Porque achou que era um javali. Uma outra situação que a gente tem é que alguém que não tem perícia para dar o tiro, ou não tem o conhecimento técnico para dar o tiro adequado, ou para, isso com arma de fogo, ou para fazer o abate usando outro instrumento, ele acaba machucando esse porco que não vai morrer, ele vai fugir ferido e vai ficar durante dias agonizando, ou vai morrer muito tempo depois, ou vai acabar não morrendo, só se ferindo. A gente ainda tem a situação de que mesmo conseguindo abater o porco vai demorar muito tempo, tu vai causar muita dor e muito sofrimento para esse animal, ao invés de executar um abate rápido e com o menos sofrimento possível para o bicho. A outra coisa que a gente viu nesse vídeo é que o abate sem uso de arma de fogo ele aumenta dois riscos. Primeiro, o risco de acidentes com pessoas. Vocês viram ali o que aconteceu tanto nas tentativas de caça com mãos limpas, como nas tentativas de caça com uso de besta ou de flecha. Esse tipo de acidente ele também acontece quando o pessoal executa caças com faca ou com lança. E a gente ainda tem a situação dos maus tratos à fauna, onde também tu vai causar ferimentos ao porco e esse porco vai fugir e vai acabar não morrendo ou vai demorar muito tempo para morrer, vai ficar sofrendo com dores, ou ainda durante, tu até vai conseguir abater o animal, mas tu vai machucar ele tanto, vai demorar tanto para te conseguir abatê-lo, que vai causar maus tratos desnecessários. Outra proposta que normalmente a gente recebe é que não, vocês não devem abater os animais, é só capturar, castrar e soltar eles de novo no ambiente, porque eles não vão se reproduzir mais, aí eles vão poder viver na natureza. Então vamos dar uma olhada em como a gente poderia fazer isso, ou quais as consequências de tentar fazer de executar essa proposta como método de controle de javali. A gente tem que considerar uma questão de ordem prática.
Se até hoje a gente não conseguiu garantir a castração em massa e o controle de população de cachorros e gatos de rua nas cidades, animais que são bem menos agressivos, que são menores, que estão bem mais expostos à captura, será que seria viável a gente investir tempo, dinheiro e mão de obra para tentar capturar, castrar e soltar javali selvagem em ambiente rural? A gente ia precisar movimentar uma quantidade grande de veterinários, a gente ia precisar que esses veterinários soubessem utilizar armamento de anestesia à distância, tá? Que isso não é algo simples. Esses veterinários eles têm que conseguir a olho medir mais ou menos que peso tem esse animal para poder saber quanto de anestésico vão usar. Eles não podem levar já preparados os dardos, eles têm que primeiro avaliar o animal no olho antes de fazer o tiro, o que significa que com isso muito bicho ia acabar escapando. E além disso a gente tem a situação de que, tudo bem, tu castrou e aí tu vai soltar de novo no ambiente, só que a permanência de populações de javalis, de javaporcos e de porcos acelvajados em vida livre, ela é indesejável, pois ela potencializa os danos e riscos, tanto econômicos quanto ambientais, de segurança pública, sanitários. Ou seja, não adianta simplesmente castrar e manter esse animal no ambiente. Por quê? Porque quando tu solta ele novamente no ambiente, embora ele não vá se reproduzir, enquanto ele estiver vivo, os problemas continuam no campo. A gente vai continuar tendo esse animal como potencial transmissor de doenças para seres humanos, para animais silvestres, para animais domésticos. Esse animal vai continuar se alimentando de carniça, tá? de animais que morreram de doenças. Ele vai continuar fazendo predação de ovos e de animais silvestres, ele vai colaborar com a extinção regional de espécies nativas nas áreas onde ele estiver habitando e se alimentando, ele vai continuar causando danos à flora nativa, ele vai continuar causando destruição de hábitats de animais silvestres, ele vai continuar sendo um risco para ocasionar acidentes rodoviários, ele vai continuar sendo um risco de ataques a pessoas, vai continuar fazendo danos à pecuária, danos à lavoura, vai continuar sendo um potencial transmissor de parasitas para animais domésticos, animais silvestres e seres humanos, e vai continuar causando danos e contaminação de nascentes e de cursos d'água. Em resumo, além de muito caro e muito complicado de conseguir fazer a captura desse animal vivo em segurança para o animal e em segurança para as pessoas que estão fazendo essa captura, além de ter que fazer a castração, que é algo que não é tão simples quanto as pessoas imaginam, envolve todo um aparato médico, todo um cuidado médico. Além disso, a gente ainda vai estar soltando esse animal que vai continuar sendo um problema no campo. Então é por isso que essa ideia de capturar, castrar e soltar no ambiente, ela não é uma boa ideia. A mesma situação a gente tem para aquela proposta de castra e solta numa reserva criada especialmente para os javalis. Se a gente não conseguiu até agora nem mesmo implementar a maior parte das unidades de conservação, tanto federais quanto estaduais e municipais, algumas que já têm mais de 30 anos, se a gente não conseguiu implementar isso, será que a gente vai conseguir ser eficiente como nação? A gente vai conseguir ser eficiente para manter uma reserva natural exclusivamente para manter uma espécie exótica invasora lá até que ela morra de velha? Eu acredito que é um desperdício de dinheiro público e um desgaste que não vai conseguir ter o resultado esperado. Quanto à proposta de transporte de carcaça, de liberar mudar a legislação e liberar para os controladores, para os caçadores, que eles possam levar os animais abatidos com eles, a gente tem que avaliar a situação dos riscos à pecuária e à saúde humana, que é o que motiva a existência dessa proibição de transporte de carcaça de animal morto, de animal abatido. Os porcos ferais eles podem portar e transmitir mais de 30 doenças diferentes, tanto para o ser humano, quanto para animais silvestres, como para animais domésticos.
Entre essas 30 doenças, muitas delas não apresentam sinais visíveis para leigos ou ainda precisam ser confirmadas ou descartadas através de exames laboratoriais de sangue ou de órgãos internos. Esses porcos eles nunca tomaram um vermífugo ou uma vacina. Muitos desses porcos ferais estão comendo carniças de outros animais mortos, inclusive de animais mortos por zoonoses, ou seja, por doenças transmissíveis ao homem. Os porcos ferais abatidos eles não estão passando por inspeção veterinária para garantir que não estavam doentes antes de serem abatidos. Tá? A gente não tem como garantir que a carne desses animais abatidos não esteja contaminada com alguma doença ou com algum parasita que seja transmissível ao homem. Nós, do ICMBio, não recomendamos o consumo dos animais, dos porcos ferais que estão sendo abatidos aqui na região. Tá? As pessoas que estão consumindo, elas estão consumindo por sua conta e risco. Tá? A gente tem procurado esclarecer essa situação dos riscos, das doenças, dos parasitas que podem estar associados e se mesmo assim a pessoa optar por consumir, ela está optando por conta e risco dela. É por conta disso que a legislação sanitária e não a legislação ambiental proíbe que as carcaças dos animais abatidos sem inspeção sanitária, e isso vale para javali, isso vale para ovelha, isso vale para porco doméstico, vale para gado, para vacas. Se você abateu o animal na sua propriedade sem passar por inspeção sanitária, por inspeção veterinária, esse animal ele não pode ser transportado para fora da propriedade onde ocorreu o abate. Por que isso? Para evitar o risco de espalhar uma doença ou parasita e como uma medida de proteger a saúde pública. Eu já vi em alguns fóruns de discussão as pessoas sugerindo que bastaria que um veterinário acompanhasse as equipes de caça e aí lá na hora ele liberasse a carcaça e tal. Então eu volto no slide anterior e ressalto essa situação de que muitas das doenças transmitidas, que podem ser transmitidas pelos porcos ferais, tanto ao homem quanto aos animais silvestres e aos animais domésticos, eles não apresentam sinais visíveis. Seria necessário um exame laboratorial de sangue ou de órgãos internos para poder garantir que aquela carne está em condição de ser transportada de um lugar para outro e consumida por seres humanos. Isso não tem como tu dizer, o veterinário vai ir junto com a equipe de caça, aí lá ele vai fazer a necrópsia no campo ou na fazenda, na sede da fazenda, ele vai fazer a necrópsia do bicho e vai liberar a carne para consumo e pode ser transportada. Tem alguns desses exames que não tem como tu fazer em campo, tu vai ter que coletar material, mandar para o laboratório, que não fica aqui na cidade, que vai ter que ir para outra cidade, vai demorar uma semana, 15 dias para voltar o laudo, e aí? Tu acha que o caçador vai ficar uma semana, 15 dias lá esperando para sair o laudo para daí transportar a carne? Não vai. Essa proposta ela é inviável, infelizmente não é algo simples. Os órgãos de vigilância sanitária eles têm conversado sobre algumas estratégias de liberação de parte de alguma quantidade de carne só para o consumo do caçador, enfim. Mas aí, mesmo eles ainda não chegaram a um acordo sobre o que poderia ser feito nesse caminho que não cause, que você consiga evitar que cause um risco de espalhar uma doença ou parasita e acabe afetando a saúde pública. Então, essa ideia de que simplesmente liberar o transporte das carcaças vai fazer com que todos os caçadores queiram caçar javali e porco feral e venham abater a população, também não é verdadeira, não só por isso, porque o número de caçadores autorizados também não é tão grande assim, e a maioria dos caçadores autorizados, ele tem seu emprego, ele não tem disponibilidade para estar toda hora indo a campo caçar. Outra sugestão que que tem aparecido com bastante recorrência é que o controle com o método busca ativa com cães, ou seja, perseguição e agarre com cães, para só então o abatedor, a pessoa, ir lá e ou abater o animal com um tiro ou abater o animal com uma arma branca, ele seria a solução ideal para resolver o problema de superpopulação de porcos ferais na natureza. Vamos dar uma olhada
em quais são o que está envolvido nesse controle com método busca ativa com cães. Quando a gente começou a fazer os monitoramentos aqui na região da fronteira oeste, na região da fronteira Brasil-Uruguai, a gente começou a acompanhar algumas caças com cachorros para ver, na verdade a gente começou a acompanhar diversos tipos de controle diferente para poder avaliar o que estava relacionado, o que acontecia em cada um desses métodos de controle, quais eram os prós e os contras de cada um. Quando a gente analisou a busca ativa com cães, essa perseguição e captura com cães de agarre, a gente observou que existem alguns efeitos colaterais, ou seja, alguns contra. Tá? Entre esses efeitos colaterais está o fato de espalhar javali no território, criando novas subvaras, o que vai aumentar bastante o esforço de captura. O que isso significa? Se eu tenho um grupo de 20 porcos que anda sempre junto e eu pretendo pegá-los, eu pretendo abater os 20, eu tenho algumas opções de métodos de controle. Caso eu queira fazer esse método de controle usando jaula ou usando gaiola ou jaula curral, ou até mesmo com a instalação de ceva e um andaime para atirador com tiro de precisão, eu vou querer que esses animais sejam mansos e que esse grupo esteja sempre junto, que ande sempre junto, porque isso vai facilitar vai diminuir o meu esforço de captura, porque eu sei que onde eu atrair alguns do grupo, o grupo inteiro vai estar. Quando eu entro com a perseguição de cachorro no território, esse grupo ele acaba se separando e formando subgrupos, tá? Ao invés de gastar tempo para localizar um grupo, eu vou ter que para matar 20 bichos, a partir de agora eu vou ter que localizar 6 grupos, um grupo de 2 bichos, outro grupo de 5, um grupo de 3 e assim vai. Isso vai aumentar muito o meu esforço de captura para conseguir capturar e abater os mesmos 20 animais. Outra coisa que a gente observou é o efeito de ilusão que cria nos proprietários rurais. Quando o proprietário rural ele chama alguém para entrar na sua propriedade com caça com cães, o que acontece é que acaba deslocando as varas de porcos ferais, de javalis de uma área da propriedade onde os cães entraram para espalhar a porcada pela vizinhança. Tá? Isso cria uma ilusão temporária de que resolveu o problema, matou 3, 4 javalis, o resto espalhou pelo ambiente, os bichos deixam de aparecer naquela propriedade por um tempo, em função de saberem que ali tinha cachorro, tá? Só que tu só empurrou os javalis para os vizinhos. Isso faz com que naquela propriedade por um tempo tu não vai ter problema com o javali, porém os javalis vão estar se reproduzindo nos vizinhos e mais cedo ou mais tarde esse grupo ainda maior de javali vai acabar entrando de novo na propriedade e aí causando um problema muito maior. O outro efeito colateral é que essa perseguição com javalis, ela normalmente não consegue pegar o grupo inteiro, ela vai pegar 3, 4 animais no máximo por caçada e vai acabar deixando o resto, os demais membros do grupo ariscos, dificultando bastante a captura independente do método que a gente venha tentar usar depois. Tá? Uma outra situação que a gente não pode ignorar é o fato de que sim, a caça com busca ativa com cães, com perseguição e principalmente a caça com cães de agarre, ela causa maus tratos aos animais, tanto aos cães quanto aos javalis em todas as caçadas. O simples fato de tu perseguir o porco, onde o porco vai estar correndo, fugindo desesperado, ele vai se machucar durante a corrida, ele vai vai ter uma dose cavalar de adrenalina injetada na corrente sanguínea durante a fuga. Esse animal ele vai estar sob maus tratos. Se os cães conseguirem alcançar ele ainda vai levar mordidas. Tá? Provavelmente ele vai machucar os cães. Então sim, a gente não tem como ignorar o fato de que o método de controle busca ativa com cães, ele causa sim maus tratos aos animais, tanto aos cães quanto aos javalis. Essa situação de causar maus tratos, ela acaba reforçando os argumentos contrários a quem não quer que a gente faça o controle populacional de espécie exótica invasora, porque entende que o controle é uma forma de estar causando maus tratos aos animais.
Tá? E, além disso, ele é um método que ele atrapalha a execução de outros métodos de captura. Quando eu tenho uma região aqui da APA, onde a gente está conduzindo alguns métodos de captura onde a nossa intenção é que os animais estejam o mais junto possíveis, o mais calmos possíveis, que eles venham, continuem visitando as cevas, que eles entrem dentro da jaula curral, porque normalmente o que acontece é que entra primeiro alguns, depois ao longo dos dias, conforme o resto vai vendo que aqueles entram, comem e saem e nada acontece, o resto do bando vai entrando também. Então a gente quer eles bem mansos, achando que o cheiro de gente não tem problema nenhum. Eles entram dentro da jaula curral e quando a gente percebe que todos entraram, aí a gente vai fazer o fechamento da porta. Só que se a gente está trabalhando nessa lógica dos animais mansos, acostumados com o cheiro de gente, entrando nas jaulas, tentar todo o grupo junto. Aí tu entra com o cachorro, pronto, acabou. Tu deixou esses animais ariscos, tu já não consegue mais aproximar eles de coisas que têm o cheiro de seres humanos. Então tu acaba atrapalhando a execução de outros métodos de captura que estejam ocorrendo na região. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer então que não pode ter caça caça com cachorro, tem que ser totalmente proibido, não pode ser feito de jeito nenhum, porque ela não serve para nada. É só para causar problema e para causar maus tratos. Não, também não é isso que a gente está dizendo. A gente começou a analisar e viu que a única situação em que a gente enxerga esse método da busca ativa com cães como sendo adotável, seja dentro de unidade de conservação, e aí isso vai variar muito conforme o ambiente onde tu está trabalhando. Para nós aqui em ambiente de pampa é bem mais fácil trabalhar com as jaulas curral, trabalhar com as gaiolas e trabalhar com as cevas e o atirador em cima de um andaime, tá? Do que ter que adotar a busca ativa com cães. Talvez em áreas mais montanhosas essa lógica se altere um pouco. Mas para a nossa realidade aqui de bioma pampa, para a realidade do Rio Grande do Sul, principalmente no bioma pampa, nas áreas mais abertas, a gente enxerga que a única situação em que este método ele é adotável, ele pode ser útil, depois que a gente já esgotou numa região as capturas com todos os outros métodos, com a ceva, com os de jaula, com os de gaiola, de jaula curral, de atirador em andaime. E aí a gente entraria então com uma varredura na área com os cães, exatamente para capturar e abater algum javali que ainda esteja naquela área e que por ser arisco não entrou, nenhum dos outros métodos que a gente utilizou funcionou para ele. Tá? Então essa seria a única situação em que a gente enxerga como adotável. Só que essa utilização de busca ativa com cães, ela tem que ser a última carta na manga e ela tem que ser usada dentro de uma lógica de um programa de controle. Não pode ser, agora vamos lá caçar com cachorro. Não, ela tem que seguir uma lógica bastante clara onde tu mede, vale a pena ou não vale a pena os riscos ambientais que a gente vai ter ao utilizar esse método. Ele vale a pena para conseguir controlar aquele grupo de animais que ainda não foi pego, aqueles javalis que ainda não foi pego. Tá? Então, essa ideia de que a busca ativa com cães ela é a solução para resolver a superpopulação de porcos também não se mostrou válida, ao menos aqui para a nossa realidade do bioma pampa. Quais são os desafios que a gente tem hoje aqui no ICMBio para controle de populações de javalis dentro da APA? Dois desses desafios eles estão relacionados com a busca ativa com cães, que são como é que a gente faz para evitar que caçadores com cães andem por áreas onde a gente está fazendo controle com jaula curral e ceva com andaime. A APA ela tem quase 317 mil hectares. Ela é formada só por propriedades rurais privadas. Como é que a gente consegue ter um controle? Não tem uma única entrada e uma única saída. Tem diversas, é como um queijo suíço, ela tem diversas estradinhas por onde entrar e sair, sem que a gente consiga fazer um controle de estar entrando gente com cachorro para caçar ou não. O outro desafio que a gente tem é como é que a gente sensibiliza os produtores rurais
para que eles não permitam a entrada de caçadores com cães nas suas propriedades, que antes disso eles venham procurar o ICMBio, venham procurar os grupos de parceiros, para que a gente possa fazer sim um programa de controle para a propriedade dele, pensando na lógica da propriedade dele e pensando no longo prazo, e não apenas afastando temporariamente os porcos da propriedade, que é o que normalmente acontece quando se entra com os cães. Um outro argumento que a gente escuta quando fala na necessidade de controlar porcos ferais na natureza, principalmente controlar porcos ferais em áreas de proteção ambiental ou em unidades de conservação, é o argumento de que um órgão ambiental não pode deixar matar animais. Tá? E aí a gente às vezes até é chamado de assassino em alguns fóruns de discussão. Vamos dar uma olhada em por que os órgãos ambientais estão envolvidos e têm cada vez mais o dever de se envolver nesse controle de espécie exótica invasora, principalmente espécie de fauna exótica invasora e em especial dos porcos ferais. Aqui no caso do bioma Pampa e da área de proteção ambiental do Ibirapuitã, a gente tem alguns peixes anuais que são espécies extremamente frágeis, tá? E que vivem, no caso do Austrolebes periódicos, que é esse peixinho, ele tem no máximo 5 centímetros de comprimento, quando adulto, e ele é uma espécie anual. O que significa uma espécie anual? É uma espécie que vive em ambiente de campo alagadiço, que são ambientes úmidos temporariamente, ele se reproduz, põe seus ovinhos, esse ambiente seca, os ovinhos entram em dormência, ficam no ambiente seco. Quando começa novamente o período, o peixinho adulto morre, obviamente. Quando começa o período das chuvas novamente, o ovinho vai perceber por mudanças químicas no ambiente, mudança na temperatura, mudança na umidade, mudança na permeabilidade do casulinho dele. Ele vai perceber que esse ambiente está propício para ele, vai nascer, vai se desenvolver e antes que esse ambiente seque novamente, ele vai se reproduzir, deixar os seus ovinhos e tal. Então é um ambiente extremamente sensível. Tá? Esses alagadiços dentro da APA, eles normalmente não têm mais do que 2 palmos de profundidade e normalmente são áreas pequenas, elas não chegam a meio hectare de área alagada. Normalmente são pequenas manchas de alagados. O que acontece? Os porcos ferais acabam usando esses alagadiços e transformando eles em lamaçais para banho. Quando eles alteram esse ambiente, automaticamente eles deixam esse ambiente inviável para os peixinhos adultos. Então eles não conseguem viver e respirar nessa água com lama, com urina, com fezes e acabam morrendo. Tá? Ainda acontece em alguns casos de javali poder se alimentar de sapos e de peixes que estejam nesses lamaçais. Mas normalmente esses peixinhos acabam morrendo ou podem morrer porque a água se tornou não adequada para a vida e para a reprodução dele. Ou seja, a presença do javali dentro da APA nesses ambientes acaba causando um decréscimo nas populações de espécie ameaçada desses peixes, assim como de outras espécies associadas a essas áreas alagadiças. Onde os javalis estão usando essas áreas para lamaçal e para banho, as espécies migratórias, tipo as marrecas e os pernilongos, que não é um inseto e sim uma ave migratória, elas deixam também de utilizar esse espaço porque enxergam o javali como uma ameaça. Tá? Elas não vão usar nem para descanso e muito menos ainda para fazer seus ninhos na volta dessa área, porque entendem o javali como uma ameaça. Então, qual é a consequência da presença do javali dentro da APA ou mesmo fora da APA, só que nos ambientes do bioma Pampa? Ele acaba alterando o ambiente, causando perda de hábitats de espécies nativas e de espécies ameaçadas. Ele acaba comendo peixes, répteis, anfíbios, aves e seus ovos e mamíferos, tanto filhotes quanto adultos, que vivem ou fazem tocas e ninhos junto ou próximo do solo. Ele acaba provocando o deslocamento de animais nativos que antes ocupavam o território e que agora
passa a ser invadido por porcos, e aí a gente está falando principalmente de veados e de capivaras, tá? Onde o javali começa a se estabelecer essas populações de espécies nativas, tanto de veados quanto de capivaras, a gente tem observado que abandonam a área onde os javalis chegaram, e esse deslocamento ele muitas vezes expõe essas espécies nativas tanto a caçadores e cachorros como a acidentes com veículos, porque eles passam a se movimentar e atravessar estradas. Uma outra situação é a situação da relação negativa dos porcos ferais com a flora ameaçada presente no bioma Pampa e principalmente com a flora ameaçada presente dentro da área de proteção ambiental do Ibirapuitã. Aí vocês estão vendo uma cactácea. Se vocês olharem o primeiro vídeo que a gente apresenta de contextualização, o território da APA ele é rico em cactáceas endêmicas, em cactáceas raras e em cactáceas nativas não ameaçadas. Essas cactáceas normalmente estão associadas a ambientes de afloramento rochosos, tá? Ou em cima dos afloramentos ou na borda desses afloramentos. Normalmente são espécies de pequeno porte, como vocês podem ver aí na foto, esses cactos bolinhas, tá? Estão aqui. Esses cactos já estão em tamanho adulto, eles não passam muito dificilmente chegam aos 20 centímetros de diâmetro. Algumas espécies de cactos nativos, elas não passam de 3 centímetros de diâmetro, já adultas. Algumas dessas espécies de cactos bolinha se desenvolvem exatamente em cima desse substrato rochoso e formam essas colônias. Só que os porcos ferais acabam destruindo essas plantas, esses cactos, quando eles movimentam elas em busca de alimento, ou para comer raiz, ou para comer algum tubérculo que está próximo, ou para conseguir acessar algum inseto ou réptil que se enfiou ali no meio da colônia. E quando ele movimenta esse cactus, ele acaba arrebentando a raiz e a planta acaba secando e morrendo. Essa aqui é uma área de solo que não tem mais do que 3 dedos de espessura, sobre rocha. É uma área onde há uma grande densidade de cactáceas, ela fica localizada na coxilha de São Rafael, dentro da APA. E ela está toda, nessa foto a gente percebe que ela está toda mexida, toda revirada, que os porcos reviraram tentando encontrar alguma coisinha, algum tubérculo, algum alimento, e acabaram deslocando diversas cactáceas que a gente tem associadas nesse ambiente. Então, quais são as consequências para a flora ameaçada? A presença desses porcos ferais acaba alterando o ambiente, causando perda de hábitats de espécies nativas e de espécies ameaçadas. Esses animais acabam movimentando as cactáceas atrás de insetos e outros alimentos, causam o rompimento das raízes dos cactos e a morte desses cactos. Eles cavam no entorno de raízes de árvores e arbustos, seja procurando insetos, seja procurando fungos, e acaba deixando essas raízes à mostra e as árvores e arbustos mais suscetíveis a tombarem com o vento. Uma outra consequência para a flora é que o hábito de marcar, de roçar as presas nas árvores para demarcar as plantas e demarcar o território, acaba anelando as árvores e arbustos. O que significa? Acaba cortando a casca em toda a sua volta, em toda a volta do caule, e esse anelamento acaba causando o secamento e a morte das plantas. Por quê? Porque quando tu faz esse anelamento, automaticamente tu interrompe o fluxo de subida de água para a árvore. A árvore acaba secando, a árvore ou arbusto acaba secando e morrendo. Já sobre o campo nativo, essa interação dos porcos ferais ela é bem visível em áreas onde a gente tem uma planta que se chama bibi, tem diversos tipos, diversas espécies desse bibi, mas tipicamente elas são plantinhas pequenas, essa circunferência delas
não é muito maior do que 8 a 10 centímetros de circunferência da flor, e ela dá uma batatinha, um tubérculo que fica enterrado no solo até o ano seguinte, até a primavera do ano seguinte, quando ela floresce. O que acontece nessas áreas? Os porcos ferais literalmente lavram o solo, porque eles sentem o cheiro dessas batatinhas no solo, tá? E em busca dos bulbos, dessas cebolinhas das flores. Os bulbos são esse pequenininho que está aparecendo aí na foto. Eles lavam, levantam todo o solo para chegar até essas plantinhas. Qual é a consequência disso? Eles acabam revirando o solo, aumentando a erosão, uma situação que é muito mais crítica em áreas de solos rasos e áreas de afloramento rochoso, porque a gente já não tem quase substrato, já não tem quase solo, e a camada de matéria orgânica já é bem pouco, que permite o desenvolvimento de plantas, já é bem fininha. Então eles reviram esse solo, a chuva acaba lavando embora esse solo que foi desagregado, e a gente acaba tendo perda de área, tá? Onde antes a gente tinha campo nativo. Outra situação é que eles acabam consumindo bulbos e sementes de espécies raras, impedindo a reprodução das mesmas. Então a tendência no longo prazo é que a gente tenha um decréscimo cada vez maior dessas populações de plantas bulbosas, tá? De plantas nativas bulbosas, e tendendo à extinção dessas plantas nas áreas que estão sendo utilizadas pelos javalis e pelos porcos ferais. Eles desestruturam o solo, expondo raízes das plantas herbáceas ao sol e favorecendo a perda de água deste solo e a morte do campo nativo nas áreas revolvidas. Tá? Isso provoca a perda da biodiversidade associada às áreas campestres. Essa também é uma outra situação indesejável da presença de porcos ferais dentro da APA do Ibirapuitã especificamente, e nas áreas do bioma Pampa, seja dentro ou fora de unidades de conservação. Então, os impactos da presença do javali no Pampa, como a gente já mostrou esse slide, está repetindo e repetindo ele, é para reforçar que a presença desses animais em vida livre, eles estão sim causando impactos, e principalmente impactos ambientais, que são incompatíveis com a atribuição dos órgãos ambientais. Onde a atribuição dos órgãos ambientais é exatamente proteger os animais silvestres, proteger a flora nativa, proteger os hábitats dos animais e da flora nativa, proteger as nascentes e os cursos d'água, tá? Principalmente evitar esses riscos ambientais. E para evitar esses riscos ambientais, uma das ações que infelizmente nós que trabalhamos em órgãos ambientais precisamos tomar é a ação de começar a realizar o controle, e o controle significa a retirada de alguma forma destes porcos ferais do ambiente natural. E como a gente viu pelas propostas que são feitas recorrentemente, até agora a gente só conseguiu enxergar a retirada desse animal do ambiente através da captura e do abate desses animais, dos porcos ferais. Então, em relação ao abate dos porcos ferais e essa correlação com os órgãos ambientais, quanto ao envolvimento dos órgãos ambientais no monitoramento e no controle de porcos ferais em ambientes naturais, a gente precisa ressaltar algumas coisas, alguns itens. O primeiro deles é que não é uma situação confortável para os técnicos ter que fazer controle de porcos ferais, ter que fazer captura e abate de porcos, mas ela é uma ação necessária para garantir que a atribuição legal desses órgãos ambientais seja atingida, ou seja, conseguir garantir que a proteção e a conservação da biodiversidade brasileira. Infelizmente esse animal ele não deveria estar no Pampa, mas ele chegou até aqui. E a população dele se desenvolveu por omissão, enfim, não cabe a nós agora nesse momento discutir isso, discutir o porquê que o problema se instalou, e sim tentar resolver e reduzir as consequências desse problema que foi causado. Tá? E inevitavelmente passa essa solução do problema passa por ter que promover a captura e o abate desses animais. Tá?
ela é uma medida, o controle é uma medida necessária para proteger hábitats usados tanto por espécies nativas quanto por espécies ameaçadas de extinção. O controle ele tem que ser realizado dentro de um programa que vise remover os porcos ferais do ambiente natural, causando o mínimo impacto ambiental possível e o mínimo sofrimento possível aos porcos que serão abatidos. Tá? Selvageria não tem como pensar em órgão ambiental promovendo selvageria. A gente tem que trabalhar de uma forma articulada, de uma forma técnica, para garantir essas duas situações, mínimo impacto ambiental e mínimo sofrimento possível aos porcos. Só que para te poder elaborar e acompanhar esse programa, inevitavelmente tu vai precisar do envolvimento dos técnicos de órgãos ambientais, para garantir então esse mínimo impacto ambiental e esse mínimo sofrimento possível aos porcos. Algum sofrimento a gente sempre vai ter, porque no final da história o porco morre, mas a gente tem que tentar garantir que esse sofrimento seja o mais breve possível e o mínimo possível. Além disso, a gente tem que ter ciência que o trabalho de controle, ou seja, a captura e o abate dos javalis, ele tem que buscar não só a proteção ao meio ambiente brasileiro, mas também um controle que tem que garantir a segurança e a saúde pública. Ele tem que estar voltado também para essa preocupação, porque segurança e saúde pública também tem uma correlação muito próxima com a proteção ao meio ambiente. Bom, para esse vídeo, então, o nosso tema era esse. Na próxima apresentação, a gente vai conversar sobre as ações de controle de porcos ferais que vêm sendo executadas aqui na APA do Ibirapuitã, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Se vocês tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, a gente insiste, escrevam para a gente. Vamos tentar estabelecer esse canal de troca entre os técnicos e gestores da APA do Ibirapuitã e os parceiros que a gente conseguiu juntar e aproximar nessa nossa caminhada de 2009 até aqui. Vamos tentar criar esse canal de comunicação com vocês que estão assistindo esses vídeos, tá? Conversem com a gente, expliquem o que vocês estão achando que está legal, o que poderia ser diferente, onde é que a gente poderia melhorar. Se você conhece alguma proposta de controle em outro país ou em outro estado, ou se tem alguma bibliografia que julga que possa ser importante para a gente, escreve e manda um e-mail para o javalinobiomapampa@gmail.com. Tá? A gente aguarda então vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!